A mineração no Brasil colonial. O que vai acontecer nesse grande momento? Nós temos os portugueses aqui com duas grandes fontes econômicas, que era o açúcar e a exploração do minério. Essas duas atividades econômicas, elas iam se destacar aqui no nosso território, no período colonial aqui no Brasil. Só que o que vai acontecer nesse grande momento? A partir do século XVII, em razão ao declínio que estava acontecendo com o açúcar, né? Por quê? O açúcar entrava em crise, né? Nós tínhamos uma crise, uma grave crise econômica, porque o preço do açúcar estava caindo e não tinha mercado para ter esse processo, ter essa venda. Então, o aumento da oferta do produto no mercado era muito, e isso fez com que o açúcar começou a ter uma quebra, o valor começou a cair, e nisso eles tiveram, né, que incentivar a coroa portuguesa, estimular, né, a coroa portuguesa estimulava o quê? A busca de metais e pedras preciosas em terras brasileiras, através das tão conhecidas expedições, conhecida como Entradas e Bandeira. E esse período fica conhecido como Ciclo do Ouro. O que vai acontecer? Qual era a finalidade dessas duas grandes expedições? Entrada era uma expedição que era organizada pela coroa de Portugal. Então, partia dali uma exploração nesse território e um mapeamento dentro desse território, mas fazendo com que toda essa riqueza fosse diretamente para os cofres da coroa. Enquanto a expedição dos bandeirantes, ou conhecido como bandeiras, eram expedições particulares, e essas expedições tinham a finalidade, o objetivo delas era descobrir o ouro. Então, o que acontece? Eles saíam, né, com destino de buscas também de ouro, pedras preciosas, metais também, e eles tinham um objetivo, que era também capturar os índios, para assim poderem comercializar como escravos. Prestem atenção. Entrada é uma expedição voltada para a exploração, porém ela é uma expedição oficial da coroa. Bandeira é uma expedição particular. Essas duas expedições tinham o objetivo de capturar os índios para comercializá-los, né? Fazer deles os escravos e também pedras preciosas, riquezas. Bom, o que acontece nesses grandes momentos aqui? Foi somente no final do século XVII, né? Somente no final do século XVII que os bandeirantes descobriram ouro em uma região conhecida como Minas Gerais. E esse ouro, ele foi descoberto de que maneira? Foi achados, né, pelos bandeirantes, e eles também descobriram aqui o ouro de aluvião. Que tipo de ouro era esse? Era um ouro brasileiro, era um ouro encontrado em barrancas à margens de rios e em leitos, e eles recebem essa denominação ouro de aluvião pelo fato de ser encontrado em uma mistura, né, com argila, areia, isso acumulado pelo tempo da erosão. E essa imagem aqui no cantinho, eles estão lavando, né, o ouro com uma bateia, o escravo e o próprio bandeirante, ele faz com que ali nós mostramos como era encontrado esse ouro, né, às margens dos rios, pois existiam formas de exploração do ouro também, que era através da lavra, da faiscação, que poderia ser encontrado esse ouro. Qual era
a forma de exploração da lavra. Grande extração em jazida exigiam técnicas, ferramentas e muitos escravos para se trabalhar. Nós temos aqui a margem direita, vocês estão vendo uma imagem, né? Os escravos trabalhando, e a faiscação, tem uma imagem à esquerdinha aí, ó, que é a exploração sempre feita nos leitos dos rios, com auxílio das bateias, que eram umas bacias rasas, né? E feitas de madeira ou de metal, praticamente por pequenos números de escravos. Bom, o que vai acontecer nesse grande momento aqui? A captura, a busca, né? Eles estão empolgados em buscar esse ouro. E isso vai fazer com que nós vamos ter uma grande ocupação de vinda de portugueses para essas regiões, vindas de outras pessoas particulares para essa região, que foi a região de Minas, né? O que vai acontecer aqui? O governo de Portugal, ele literalmente lança um decreto em março de 1720, restringindo a imigração para o Brasil, que somente se tornou consentida mediante autorização especial. Por que acontecia esse momento? Porque a chegada desse povo é muito rápido, a transformação desse território, dessa região, né? Fica conhecida como que a corrida do ouro. Ele impulsiona o surgimento de mudanças em poucos anos. E assim vai surgindo, vai tornando aqui, dando categorias, vamos dizer, de vila. Ele já muda, né? Era uma vila e já vai se tornar uma cidade. Por quê? Porque vem recebendo a ocupação está sendo muito rápido, como aconteceu na Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, que é a atual Mariana, e São João de Del Rey e Sabará. Esse momento aqui, desse povo que veio ocupando essa região, ela ficou conhecido como século do ouro, né? A corrida ao ouro aqui, século do ouro, que foi de 1701 a 1800. Esse mapa vai poder mostrar um pouquinho a região de Minas Gerais, essa que está também com um gráfico, né, com uma ponta ali em vermelho, vai falar desse processo. Quase todas as pessoas que se dedicaram à mineração, abandonando outras atividades, falta de mercadoria nas minas, os produtos tinham de ser adquiridos em outras regiões. Bom, isso fez uma grande corrida, né? Lembra que eu disse, os portugueses, a expedição de entradas e bandeiras, isso vai tornar um grande conflito. E aqui nós vamos ter um conflito econômico. Sabe o que é econômico? É em busca, né, de ter condições, de ter lucros, de ter aqui a descoberta econômica do ouro, né? Quem descobria o ouro bem mais rápido aqui. O que vai acontecer? Nós temos aqui uma guerra interna, chamada Guerra dos Emboabas, que vai acontecer em 1708. O que vai acontecer nesse grande momento? Ele gera, esse processo vai gerar aqui, dentro das minas, nas regiões das minas, vai gerar grandes problemas. Por quê? Os paulistas, descobridores do ouro de Minas Gerais, sentiam-se no direito de explorá-lo com exclusividade. Por quê? Eles tinham como em mente que eles foram descobridores dessas minas primeiro. Entretanto, muitos portugueses, vindo da metrópole ou de outras partes da própria colônia, também queriam apoderar-se das jazidas descobertas. Aí vem a grande tensão, né, pessoa? Porque a tensão cresceu quando os portugueses passaram a controlar o abastecimento de mercadoria para a região das minas. E os paulistas não gostaram. Claro, eles subentendem que eles descobriram o ouro, eles que então tinham direito
de vir ter, né, aqui o monopólio da extração. Só que esse conflito vai interferir bastante. Por quê? Porque os paulistas e os portugueses, eles entram num grande conflito violento que ficam conhecidos como Guerra dos Emboabas. Exatamente, a Guerra dos Emboabas. Essa guerra que vai levar a ter aqui domínio, né, sobre outras regiões, domínio sobre outras localidades. E dentro desse contexto, desse grande conflito, os líderes, um dos principais líderes dos Emboabas foi Manuel Nunes Viana, um pecuarista comerciante que liderou as tropas contra os paulistas, vencendo-os em Sabará. O que vai acontecer aqui? Portugal, ele interferiu, né? E as suas consequências foi que, diante desse momento, que eles tentam expulsar os paulistas das suas regiões aqui, eles, consecutivamente, eles vão para outro território. Eles vão em busca de uma outra região, né? Eles buscam o ouro em outro território. E assim eles vão conhecer, eles vão buscar aqui ter, né? Ter mais território para ser explorado. Porém, com essa guerra, né, que estava acontecendo, houve-se consequências desses conflitos, e as consequências desses conflitos foi o controle da metrópole, né, que eu estava dizendo. O que era o controle da metrópole? Ele procurava evitar os conflitos. O governo português interveio na região e passou a exercer firme controle administrativo e fiscal das minas. Também a elevação de São Paulo à categoria, foi o que eu disse, né? Foi determinado pelo rei de Portugal, Dom João V, que São Paulo iria ser elevada de categoria de vila para cidade. Também, consequência disso foi a criação da capitania de São Paulo e de Minas do Ouro, que a partir dessa criação, eles entendiam que esse território deveria ser também extraído, ele deveria estar no domínio dos portugueses. E também, consequência disso, como eu coloquei, foi o quê? A descoberta do ouro em Goiás e Mato Grosso, que passaram a procurar novas jazidas de ouro, e assim resultou na descoberta do metal em regiões, né, atual, conhecida como Mato Grosso, que aconteceu em 1718, e em Goiás, que ocorreu em 1726. Esses territórios pertencentes, na época, à capitania de São Paulo. O que vai ocorrer? Lembra que eu disse agora, nesse exato momento, o abastecimento? Então, necessitávamos aqui de abastecimento, buscava-se alimento, buscava-se carregamento para exercer a função, né, de alimentar o povo que também estava, né, dentro das minas, ali naquelas vilas. Então, existiam os tropeiros, que carregavam alimentos e outros produtos, né? Os boiadeiros, que eram aqueles que o gado para transporte do ouro, o comboeiro, que era o transporte de escravos. Os fatores econômicos foram menos determinantes que os políticos. Adotavam medidas para evitar a escassez de produtos, especialmente a carne, buscando impedir motins e tumultos da região. E lembra que eu falei sobre, né, as categorias vila, arraiais, vilas e cidades. Então, olha lá. Arraiais, lugarejo provisório. Um dos primeiros arraiais foi a de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, do Rio das Pedras, datada em 1787. Vilas,
trazidas de Portugal para o Brasil no início da colonização. Primeira vila foi em Mariana, em 1711, possuindo câmara e cadeia, além de um pelourinho, símbolo de autonomia. E com essa elevação, né, iria para a cidade, nome reconhecido legalmente para as povoações de determinadas importância. Mariana foi a primeira vila, cidade e capital de Minas Gerais no século XVII. Quando fala-se em conquista, né? Quando fala-se em território, a gente não pode deixar de falar que lá no capítulo anterior, quando falávamos, né, no Tratado de Tordesilhas, isso dava ali uma separação de dois territórios, né, de duas grandes coroas, Portugal e Espanha. Só que com essas explorações, as expedições elas avançaram, e principalmente essa expedição, né, os paulistas, eles avançam o tratado. Quando eles avançam o tratado de Tordesilhas, eles infringem, né, aí vence, eles vão infringir ali leis, né, que foram dominadas. Então, o que acontece nesse momento? Vamos surgir aqui o Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid, ele é de 1750, um tratado no qual Portugal e Espanha assinaram um tratado com o objetivo de definir as fronteiras entre os domínios de duas coroas na América, reconhecendo que o Tratado de Tordesilhas havia sido desrespeitado, e o Tratado de Madrid considerou a posse efetiva do território e os acidentes geográficos para a delimitação das novas fronteiras americanas. Então, o que vai acontecer? Nesse grande momento aqui, nós teremos localidades, territórios, né? E esses territórios aqui vai fazer com que irão criar-se aqui estratégias, né, para trocas de território no quais pertenciam a Portugal e a coroa espanhola. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que exemplo disso foram citada a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, cuja estaria num território que não pertencia ao território dos portugueses, né? E assim eles tiveram que fazer essa troca para que eles pudessem, assim, de acordo, tentar entregar os seus territórios, né, e ter o teu domínio sobre o território que era lhe oferecido. No caso, quando eu falei sobre Vila Bela, a fundação dessa vila, transformada em sede da capitania, a coroa portuguesa pretendia povoar a região fronteiriça e assegurar o controle das minas de ouro descobertas em Mato Grosso. Nós temos aqui o Marco do Jauru, né? Uma região. Nós temos aqui esse marco vai delimitar o seu grande território. E nós também vamos ter nesse momento a grande fiscalização que era imposto pela coroa. Nós temos aqui os principais impostos que eram cobrados pela coroa. O quinto, ou seja, 20% das riquezas extraídas. Capacitação, impostos sobre o número de escravos. Derrama, não um imposto, mas a cobrança através da força do quinto atrasado. Isso era a forma que tinha, né, para grande busca de captação, de condição, né, de ter o domínio
para exploração. Aqui nós teremos também a casa de fundição, ó, que obrigava os mineradores a derreter o ouro sob o controle da intendência. O que é isso? O ouro, ele era, né? Depois que encontrado, tinha que fundir, ganhar esse selo da coroa, pagar o seu quinto, assim ele poderia ter esse órgão, né, de controle aí, e assim ele poder ser negociado. O que vai ocorrer nesse momento? Órgão de controle. Intendência das Minas fiscalizava o controle e distribuição de terras para exploração e cobrança dos impostos. A casa de fundição, o objetivo dela era evitar o contrabando. Todo o ouro encontrado era fundido em barras com o selo da coroa e também era retirado o quinto, como eu havia dito. Só que é importante ressaltar que nós não temos somente o ouro aqui. A gente também vai entender que nesse processo o diamante ele vai ser uma forma também, né? A exploração do diamante, ela se deu na descoberta no século XVIII. O contrabando e a sonegação de impostos fez com que as autoridades estabelecessem monopólio real. De quem fosse pego explorando essas minas sem autorização podia ser punido com o degredo, o exílio para Angola. É exatamente isso. Em 1743, o governo português criou o distrito de Diamantino. E com essa criação, ele tinha ali, né, o auxílio para quê? Para tentar evitar o contrabando, que foi imposto à população local, um isolamento quase completo em relação a outras regiões da colônia. E, por fim, o centro administrativo do distrito diamantino localizava-se no Arraial de Tijuco. Bom,